Olá, oitavo ano, esta é a nossa videoaula número 2 de filosofia, nas nossas sequências de videoaula do segundo bimestre. E nessa videoaula nós vamos conversar sobre diálogo e liberdade. Então, o primeiro conceito que a gente trabalha, é o conceito de liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? É a possibilidade de eu expressar, ou seja, de eu dizer ou demonstrar de alguma forma as minhas ideias, as minhas opiniões, aquilo que eu penso. É preciso saber que em diferentes épocas e lugares, muitas pessoas foram proibidas de expressar suas ideias, de expressar os seus pensamentos. Nem sempre tivemos a liberdade para fazer isso. Hoje, na nossa atual realidade, cada um pode expressar aquilo que pensa, suas ideias, sem sofrer nenhuma punição por causa disso. Mas nem sempre foi assim. E por causa disso, muitas pessoas se dedicaram na luta para garantir esse direito. Então, nós tivemos ao longo da história muitas pessoas, filósofos, artistas, escritores, pessoas que se dedicaram a lutar por esse direito de expressar as suas ideias, de expressar os seus pensamentos. A liberdade de pensamento e de expressão é fundamental para a filosofia. Não se faz filosofia sem isso. Por quê? Porque a liberdade de pensamento e de expressão contribui para a diversidade e para a criatividade. Bom, nesta imagem que vocês estão vendo aí, esse homem aí representado na primeira imagem é um cantor da música popular brasileira, Chico Buarque. Chico Buarque, ele ainda é vivo, mas ele teve um papel importante na cultura brasileira nas décadas de 60 e 70 e até os anos 80. Ele era um cantor de muita influência, de muito sucesso naquele tempo, e era o tempo da ditadura militar no Brasil. Na ditadura militar no Brasil havia um órgão chamado censura. A censura, ela podava artistas, escritores, filósofos que escrevessem ou produzissem qualquer coisa que fosse contra o regime militar, tá certo? Chico Buarque foi um dos artistas de maior influência nesse período. E ele tem uma música chamada Cálice, que vocês estão vendo nessa imagem à direita. Ele faz um trocadilho com aquela passagem bíblica que Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Chico Buarque escreve uma música fazendo um trocadilho com esta passagem, e lá no lugar da palavra cálice, que é a taça, onde se bebe o vinho, ele substitui pela palavra cálice, como vocês estão vendo aí nesta imagem abaixo, do verbo calar. Ou seja, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esta proibição de eu poder falar, de eu poder expressar meu pensamento. É uma música bacana, eu convido vocês a pesquisarem aí no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem ouvir a música, vocês verem como que ela é interessante, É uma música que fez muito sucesso lá no período da ditadura, justamente porque questionava essa questão das proibições que havia, para expressar pensamentos, opiniões, ideias. Outro conceito filosófico importante dentro desse nosso assunto é o conceito de diálogo. O que é diálogo? É quando eu me abro ao outro para conversarmos sobre as nossas ideias. Uma conversa onde eu falo e onde eu também escuto. Por que o diálogo é importante para a filosofia? Porque ele coloca diferentes ideias em movimento, e assim obtém pensamentos mais abrangentes. O que são pensamentos mais abrangentes? Eu me abro para ideias novas, para propostas novas, eu conheço coisas novas, o meu pensamento ele vai mais longe. Pensamentos mais significativos, que tenha mais profundidade, que tenha ideias mais coerentes, e justificados por bons argumentos. Eu não vou acreditar em uma coisa só porque eu acredito. Eu tenho argumentos
para defender as minhas ideias. Então, o diálogo ele possibilita tudo isso, né? Além de possibilitar a comunicação com respeito à diversidade de pensamentos e opiniões. Então, com o diálogo, eu aprendo a respeitar a opinião e o pensamento das outras pessoas, tá certo? Então, vamos ver o que nos diz o filósofo Sócrates em relação a isso. Então, Sócrates ele foi um filósofo que viveu em Atenas, na Grécia Antiga, né, no século V a.C. Como vocês podem ver nessa foto aí embaixo, esse homem ao centro, né, com uma túnica que não cobre, né, o peito, ele é Sócrates, né, cercado de seus alunos. Muito bem. Ele acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazerem suas ideias à luz. Então, no diálogo eu ponho para fora aquilo que eu penso, as minhas ideias, né? Uma curiosidade sobre Sócrates, ele não escreveu nenhum livro, né? Nós conhecemos o pensamento de Sócrates através de Platão, né? Platão escreveu os chamados diálogos platônicos, né? São as ideias de Sócrates, em que Sócrates dialogava com Platão e com outros alunos, né? E Platão anotou todos esses diálogos e assim nós temos acesso ao pensamento de Sócrates, tá certo? Para Sócrates, a questão do diálogo é essencial para o desenvolvimento da filosofia. Então, pensando nisso, nós temos aí na página 9 duas atividades, né? Vocês vão responder essas atividades, a atividade 1 e 2, lá em cima na página, e organize as ideias aqui embaixo na página. Organize as ideias para colorir, né, com as cores indicadas aí, o correspondente a cada conceito. Beleza? Então faça a atividade, tira a foto e manda para mim. Então, uma recomendação, você vai pausar o vídeo agora, pausa o vídeo aí, faça essa atividade e depois você continua assistindo o vídeo. Pausou? Beleza. Então, continuando o nosso vídeo, né, vem aí a pergunta filosófica, né? O diálogo, ele pode ser aprimorado? Então, o que nós entendemos? Que o diálogo ele favorece o encontro de opiniões diferentes. Toda reflexão dos filósofos dialoga, esse diálogo aí entre aspas, né, com os pensadores que vieram antes. Ou seja, todo filósofo ele tem as suas ideias baseadas nas ideias de filósofos que vieram antes deles. Nenhuma ideia surge do nada, né? Por isso que o diálogo está aí entre aspas. Porém, há muitas pessoas que acreditam em afirmações prontas, tidas como verdade, que não podem ser questionadas. Então, tem pessoas que têm tanta certeza daquilo que ele acredita que não pode ser questionado por nada, né? Isso aí não é uma atitude filosófica, tá certo? Quem vai nos ajudar a refletir isso é sobre esse filósofo alemão chamado George Hegel, pronuncia-se Hegel. Então, Hegel ele é da Alemanha, né? Viveu entre 1770 e 1891, então já é um filósofo mais recente, né? Ele vai dizer que tanto o mundo quanto o modo de pensar tem um movimento que se repete, né? Ele chama esse movimento de dialética. Vocês vão ver nesta imagem aí como é que é a dialética hegeliana. Então, a dialética hegeliana parte do princípio de que existe uma tese. O que é a tese? É o ponto inicial do movimento dialético, ou seja, a primeira ideia, né? Depois tem uma antítese. Antítese é o próximo estágio, oposição ao ponto inicial, ou seja, eu tenho uma ideia, mas existe a esta ideia uma ideia contrária, né? Uma ideia oposta. Na dialética hegeliana surge aí um terceiro princípio, que é a síntese. A síntese é o estágio de conciliação entre a tese e a antítese, que daí surge um novo conceito. Então eu tenho uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, a síntese pegou um pouquinho da tese, um pouquinho da antítese e formou uma ideia nova. Essa síntese, depois ela vai se transformar numa nova tese.
que também terá uma antítese e que das duas se formará uma nova síntese. Né? Isso daí e assim por diante. Né? Assim se organiza a dialética hegeliana. Quando aplicamos essa ideia, essa dialética hegeliana ao diálogo, nós descobrimos que diante de diferentes formas de pensar não devemos simplesmente aceitar um modo de pensar e excluir os demais. Ou seja, tem que haver um diálogo entre ideias que são opostas, tá certo? A diversidade de pensamentos, aliás, podem surgir e surgem naturalmente novas ideias. Se eu penso de uma forma, você pensa de outra, nós podemos criar uma síntese das nossas duas opiniões e formar uma terceira opinião. Né? Então, novas ideias vão surgindo. Os pensamentos podem se tornar assim mais abrangentes, ou seja, irem mais longe. Tá certo? Então, essa é a ideia da dialética hegeliana. Por hoje é só, até a nossa próxima videoaula.